continuar participando super, super normal, tá? Não tenham vergonha de participar, de falar, fiquem bem à vontade, tá, gente? E vocês estão vendo meus slides, né? Um pouco sobre o tema da aula de hoje, que a gente está falando sobre hidrocarbonetos de cadeia fechada, de cadeia aberta, o que são compostos aromáticos, como que a gente define o que são compostos aromáticos. Daí a gente passou por essa classificação das cadeias carbônicas que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Elas podem ser alicíclicas ou aromáticas. No caso, as cadeias fechadas, elas só apresentam átomos de carbono ligados entre si, tá? Podem formar também algumas figurinhas geométricas. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada com ligações simples entre os átomos de carbono. Aí os ciclenos, eles apresentam uma dupla ligação entre esses átomos de cadeia fechada, tá? A gente fez esse quiz aqui que pergunta os hidrocarbonetos cíclicos que fazem uma ligação dupla, eles são também alcenos, tá? Então, a correçãozinha são alcenos. E alguns critérios ainda para classificar em relação ao heteroátomo, né? Que ela pode ser homocíclica, que não possui heteroátomo, ou heterocíclica, possui um heteroátomo entre os átomos de carbono. E a partir daqui já começa a ficar um pouco mais complexo, aqui, ó, na parte dos aromáticos. E como é que a gente faz para definir o que é uma substância aromática, tá? No caso, substância aromática é importante que tenha essa alternância da posição das duplas e simples ligações, certo? Isso forma um híbrido de ressonância, você não sabe exatamente onde que está a posição dessas duplas ligações, então elas podem estar tanto dispostas como dessa forma, como também de outras formas. Isso ajuda também bastante a gente identificar se uma substância é aromática. Tá? A gente começou falando também do benzeno, que é a substância aromática mais, assim, conhecida da química orgânica, tá? Que ela foi isolada em 1825 pelo Michael Faraday, certo? E em função desse aroma agradável, os primeiros químicos, eles denominaram essas substâncias de aromáticas, certo? Aí sobre a estabilidade do benzeno, olha aqui o que é importante a gente analisar nessa estabilidade aqui, tá? A gente sabe que o ΔH significa uma variação de entalpia, certo? Então, é uma variação de energia para formar algum tipo de composto, tá? Então, vocês conseguem ver que eu precisaria, o ΔH observado aqui no benzeno, ele é um valor um pouco menor do que seria o ΔH esperado. O ΔH esperado seria a mesma coisa, de romper uma ligação aqui do alceno, seria vezes 3, tá? Porque seria proporcional aqui a romper a ligação do ciclo hexeno. Então, é por isso que é vezes 3 aqui. Entendeu, gente? Então, seria esperado que fosse necessário essa quantidade de energia de ligação. Mas a gente vê que não é exatamente assim. Beleza? Só deixa eu fechar aqui, porque senão vai ficar um monte de barulhinho de WhatsApp e isso me incomoda. Então, a gente viu mais esses critérios aqui de aromaticidade, tá? Que no caso, por ter os elétrons pi deslocalizados, todas as ligações CC no benzeno têm o mesmo comprimento, algo entre uma ligação simples e uma ligação dupla, tá? É meio que um intermediário, assim, de comprimento de ligação entre ligação simples e a ligação dupla. É um pouco maior que uma ligação simples e um pouco menor que uma ligação dupla. Essa energia de ressonância do benzeno, ela é extremamente alta em relação às outras substâncias com elétrons deslocalizados. E essas energias de ressonância extremamente altas são denominadas de substâncias aromáticas, que apresentam um tipo de odor bem característico aqui, tá? Então, para entender melhor o que é essa sobreposição dos orbitais π, você pode entender a partir desses modelos aqui, ó. Certo, gente? Que é meio que como que funciona aqui, principalmente essa letra C, que mostra o mapa do potencial eletrostático para o benzeno, que mostra as ligações carbono-carbono e a densidade de ligações entre eles, tá? E ó como é que se forma aqui uma substância aromática, quando tem essa sobreposição de orbitais π, certo?
também ficar atento a esses critériozinhos aqui, tá? É importante vocês saberem que existe, assim, geralmente entender um pouco que os critérios de aromaticidade não são só o odor, tá? Hoje a gente já evoluiu um pouco mais no conceito, e no caso, o conceito que a gente tem hoje é que uma substância que pode ser classificada como aromática, ela deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π, também chamada de nuvem π acima e abaixo do plano da molécula. No caso, a gente voltando aqui à ilustração, vocês podem imaginar que seria mais ou menos esse tipo de átomo aqui, ó, com uma nuvem cíclica e ininterrupta de ligações π, certo? Bem, observe que, vamos pegar o benzeno, né, o benzeno de referência, tá, gente? Aí, no caso, vai ter as ligações duplas aqui, ó. Essa molécula tem que ser cíclica, ou seja, tem que fechar um ciclo. Para essa nuvem cíclica ser ininterrupta, o átomo do anel deve ter um orbital p, tá? Então, você sabe aqui que tem vários orbitais p aqui nessa molécula, tá? Como a gente viu aqui no slide passado, isso daqui são os orbitais p. Olha eles aqui, ó, os orbitais p, orbitais p, orbitais p. Mas eles ficam girando aqui, assim, eles não ficam estáticos dessa forma, fica mais parecido com essa forma aqui, ó. Beleza, gente? Ó, para formar uma nuvem π, cada orbital p deve se sobrepor aos orbitais sp de cada lado da nuvem. Portanto, essa molécula tem que ser planar. Vocês conseguem ver que ela é plana, né? Aqui nessa última representação, ele representa bem como é que é uma molécula plana, ó, uma molécula planar, certo? Ou seja, e a nuvem π deve ter um número ímpar de elétrons π. Então, o que seria um número ímpar de elétrons π? No caso, seria essas duplas ligações aqui, ó. 1, 2 e 3, certo? Ó, o número ímpar. Então, são 3 números ímpares de elétrons π, certo, gente? Uns critérios meio específicos, assim, né? Então, o benzeno é uma substância aromática porque é cíclica e planar. Cada carbono no anel tem um orbital p e a nuvem π contém 3 pares de elétrons π, tá? E um dos primeiros a reconhecer foi o Erich Huckel. E a regra de Huckel, ou a regra do 4N mais 2, para uma substância cíclica planar ser aromática, sua nuvem π ininterrupta deve conter 4N mais 2 elétrons π, onde N é um número inteiro qualquer. Então, ali, por causa do benzeno, por exemplo, você pode substituir o N por 3, tá? Então, vai ser 14 elétrons ininterruptos de orbitais π. A gente ainda continuou falando um pouco sobre os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então, no caso, esses hidrocarbonetos monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas são denominadas anulenos, tá? Então, se tiver essas ligações simples e duplas alternadas, você pode chamar eles de anulenos, ó. No caso, uma ligação dupla e uma simples. Daí uma dupla e uma simples. O mesmo caso acontece aqui no benzeno. Uma ligação simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. E uma simples e uma dupla. Sempre ligações alternadas, são então denominadas anulenos, tá? Para uma substância ser aromática, entre outras considerações, deve conter um número ímpar de elétrons π. Então, você pode ver ó, que o ciclo octatetraeno não contém um número ímpar de elétrons π. E ela também não é planar. Portanto, ó, o anuleno, ele não é aromático. Certo? Como o ciclo brutadieno e o ciclo
tetraeno não são aromáticos, eles não têm a extraordinária estabilidade das substâncias aromáticas, tá? Então, no caso, vocês vão poder ver que aquelas energias lá, no caso, o critério que faz, assim, uma substância ser mais facilmente formada, assim, na química, a gente chama de variação livre da energia de Gibbs, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Então, seria ó, essa fórmula aqui, tá? Delta G igual delta H menos T delta S. Essa daqui é a fórmula da variação de energia livre de Gibbs. O que essa fórmula aqui me diz? Ela me diz que esse valor aqui de ΔG sendo mais negativo, significa que ela vai ser mais espontânea, tá? Então, no caso, você vai observar que o ΔG de formação para o benzeno, ela vai acabar sendo mais negativa do que para essas outras moléculas aqui, tá? E isso daqui a gente vai sentir tanto aqui nesse valor de ΔH, tanto nesse daqui de valor de T ΔS. Quanto mais negativo, mais espontâneo. E quanto mais positivo, menos espontâneo a formação daquele composto, certo? Então, essas substâncias aromáticas, elas acabam necessitando de uma variação de energia de Gibbs menor. E isso faz, então, que elas sejam mais estáveis, assim, que elas apresentam uma estabilidade maior em relação às outras. Sobre hidrocarbonetos não aromáticos. No caso, tem o ciclopropeno, que não é aromático, porque ele tem um anel ininterrupto de átomos que contenham orbitais p. Um dos átomos do anel tem hibridação sp3, e somente átomos hibridados em sp2 e sp possuem orbitais p. O ciclopropeno não atende ao primeiro dos critérios de aromaticidade. Tá. Mas já o cátion, ciclopropenila, ele é aromático, porque ele tem um anel ininterrupto de átomos que contém orbitais p, e a nuvem π contém um número ímpar de par de elétrons deslocalizados. Ó, vocês lembram o que é cátion e ânion, né? Lembra que as cargas dos cátions e dos ânions, eles estão no próprio nome, tá, gente? Ó, como é que você sabe se a carga do cátion é positiva ou negativa, ó? Porque o sinalzinho ele está aqui no T, tá, gente? Que é um positivo aqui, ó. Conseguem ver? Aqui ficou bom, né? Para vocês verem que o cátion, então, é sempre positivo, tá, gente? Ah, deu pra ver. Beleza? Ficou bom, né? Isso ajuda a lembrar. Se vocês não lembrarem, pô, cátion é positivo, ânion é negativo, vocês podem escrever, assim, o cátion e ver que o positivo está no próprio nome dele, tá? Ó, então a gente pode ver que ele tem um anel ininterrupto de átomos que contém orbitais p, e a nuvem π, ela começa a conter um número ímpar de par de elétrons π deslocalizados. Por quê? Porque como é uma carga positiva, significa que ele tem uma deficiência de elétrons aqui, tá? Aqui nessa carga positiva, quer dizer que ele perde elétrons. Então, se ele perde esses elétrons, ele continua aqui com um número ímpar de pares eletrônicos dessa dupla ligação aqui. E ainda continua ímpar, porque seria 1, né? E continua tendo ressonância daí, porque perdeu um elétron ali daquela ligação, então você não sabe exatamente onde é que vai estar aquela dupla ligação. Agora, o ânion, o que é o ânion? O ânion é quando você ganha cargas, ele não é aromático, porque embora tenha um anel ininterrupto de átomos que contém orbitais p, sua nuvem π tem 2, número par de elétrons π, tá? Então você pode ver, ó, o ânion ele tem a carga negativa, tá? O cátion tem a carga positiva e o ânion a carga negativa. E agora ele ganhando mais elétrons, ganhando mais cargas negativas, ele passa a não ser aromático, certo? Porque o que acontece?
essa nuvem aqui, π, ela começa a ter um número par de pares de elétrons. Então, tem 1 e 2 aqui, ó, pares de elétrons, certo? Então, não é mais um número ímpar, é um número par. Por isso que ela não é aromática. E esses casos aqui não são aromáticos, porque apesar de possuir um número ímpar de elétrons π, ele não possui um anel ininterrupto de elétrons π, tá? Possui um carbono sp3 ali e então falta uma ligaçãozinha dupla ali, tá? Então, isso acontece no caso aqui no ciclo heptatrieno e no ciclo pentadieno. Agora, esses daqui já são hidrocarbonetos aromáticos, tá? Os mais conhecidos, assim, ó. Que é o naftaleno, que tem 5 pares de elétrons π, o fenantreno, que tem 7 pares de elétrons π, e o criseno, que tem 9 pares de elétrons π. Ambos eles são todos aromáticos aqui, tá? E também que existem substâncias heterocíclicas aromáticas, dependendo de como vai ficar esses elétrons, tá? Então, não é necessário que uma substância seja hidrocarboneto para ser aromática. Uma substância heterocíclica possui pelo menos um átomo no anel diferente do carbono, e os heteroátomos mais comuns são o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Então, olha algumas nomenclaturas usuais aqui, ó, que a gente usa. É o tolueno, tá? O tolueno é bem conhecido na química orgânica. O naftaleno, que a gente trabalhou em algumas aulas, e o fenantreno, tá? Aí vamos fazer aqui ó, essa atividadezinha para a gente fixar um pouquinho como é que faz o nome aqui do tolueno. Tolueno é um nome convencional, assim, que a gente chama ele, mas ele também tem o nome UPAC. O nome UPAC você tem que colocar o nome do radical e depois o grupo funcional. No caso, se você tem a molécula de benzeno e o seu radical ali é o metil, né? Então esse vai ser o metilbenzeno. Certo? A gente consegue lembrar um pouquinho das aulas passadas, assim, de nomenclatura, que esse é o metilbenzeno. No caso, o met ali, ele significa que tem um carbono, então é o radical metil, e ligado ao anel benzênico. Agora, esse daqui vai ser, então, o dimetilbenzeno, porque tem 2 metil, né? E daí você só coloca, também indica em quais carbonos que está a numeração. Então, no caso, ficaria 1,4 dimetilbenzeno. Deixa eu ensinar vocês como é que numera esses átomos de carbono, que isso às vezes não fica tão claro. Ó. Você começa numerando a partir do radical principal, ou do grupo funcional indicado, assim. No caso, aqui, o grupo funcional que indica é esse metil, que é o CH3. Então, você começa a numerar os carbonos do mais próximo do seu radical. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, por isso que ele é 1 e 4 dimetilbenzeno. Estou indicando onde é que está a ligação e onde é que está o carbono, que está o radical, certo? Também tem outra denominação que a gente usa bastante, assim, na química orgânica, que é orto, para e meta. No caso, a posição adjacente ao carbono principal seria a posição orto. Então, o 2 aqui seria o meu. Se tivesse alguma coisa ligada aqui, estaria na posição 8. Aqui, o da ligação do carbono 3 é o meta, tá? E o no 4 vai estar no para. Então, é sempre essa sequência: orto, meta e para, tá? Só que ele não termina aqui. Você também pode usar esse daqui de referencial, né? Então, como é que ficaria na sequência? Continua seguindo a mesma ordem, tá? Orto por primeiro, meta por segundo e para por terceiro. Então, ficaria, no caso, o 5 aqui seria uma posição orto. Aqui, uma posição para. Não, é a posição meta, né, gente? Vocês têm que me corrigir aí também. Não pode confiar em tudo. Orto, meta. E aqui, na posição 1, seria também o para. Professor, o orto ali sempre vai estar ligado ali com aquele CH3?
Não, o orto ele fica na posição adjacente, tá? É a posição do lado do grupo funcional, Tá, entendi. beleza? Então, ao mesmo tempo que ele pode se chamar dimetilbenzeno, você também pode dar o nome dele de para-dimetilbenzeno. Fez sentido? Porque os radicais eles estão ligados apenas na posição para, certo? Ó, posição para e posição para. Fez sentido. Então pode ficar assim 1,4 para dimetilbenzeno. Certo, gente? Ah, daí não precisa do 1,4, né? Você vai entender que é para que vai estar no 1 e no 0,4. Mas é só outra denominação, assim, tá? Só para mostrar que isso existe e daqui a um tempo a gente começa a fazer mais exemplos. A gente vai aos poucos, assim, introduzindo mais conceitos, tá? Daí, fazer aqui essa atividadezinha 3, para fixar um pouquinho mais também os conceitos, né? A gente pode ver aqui que nas opções, a única molécula que fecha um ciclo é o tolueno, né? Então, ó, no rótulo de um solvente comercial, há indicação de que contém apenas hidrocarbonetos alifáticos, não aromáticos. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente não deverá conter como um de seus componentes principais o tolueno, né, gente? Porque os outros são todos são todos componentes não aromáticos. Ali o hexano, vamos fazer para vocês verem a moléculazinha, né, no caso. É importante que a gente consiga expandir assim as questões, né? Ó, o hexano ele vai ter, esse X significa que são 6 átomos de carbono, esse AN significa que são apenas ligações simples, e esse O me indica que é um hidrocarboneto, beleza? Então, vai ser algo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o hexano. Aí o heptano, a única diferença do hexano é que tem 7 átomos de carbono e só ligações simples também. Então, ó, vamos fazer aqui o heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui é o heptano. Esse daqui é o hexano. Tá meio feiozinho, mas finjam que eu fiz parecido com o heptano, só que menos um átomo de carbono aqui, tá? Aí o ciclo hexano. O ciclo hexano, ó. Ciclo, eles esqueceram de um H aqui, mas a gente coloca, tá? Esse X significa que são 6 átomos de carbono, tá? 6 carbonos, só ligações simples e é hidrocarboneto. Então, ele até parece com o benzeno, ó, gente. Só que ele não tem as ligações duplas e nem o sítio de ressonância. E o pentano é bem parecido com o hexano, só que com um carbono a menos, né? Então, ele também ele não é aromático. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, gente? Esse daqui é o pentano. E o tolueno, ele é o único que é aromático, né? Então, é ele que é a resposta certa. Esse aqui é o tolueno. Aí vocês podem ver que ele tem o sítio de ressonância aqui, ó. Nessas Porque tem duplas muitas ligações. ligações. Oi? Que cortou O, um pouco a fala. o tolueno é porque tem as duplas ligações? O tolueno, sim, ele é aromático por causa dessas duplas ligações e ele atende todos aqueles critérios lá que a gente fala. Ó. Tem ligações intercaladas, ligação dupla, ligação simples, aí duplas simples, dupla e simples, e que mais? É uma molécula planar, né? Assim como o benzeno, e ele atende também aqueles critérios do Huckel lá. Ele tem um número ímpar de pares eletrônicos e uma nuvem ininterrupta de orbitais p. É basicamente por causa disso que ele é aromático. Bem, respondemos, né? Acertamos, né? A gente praticamente gabarita aqui, geralmente, na aula. E eu agradecer a vocês aí por passarem a manhã comigo aqui, estudando e tudo, se interessando pelos conteúdos, tá? Não vou salvar. Ah, oi, Catherine.